Bate-papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos. Fala pessoal, boa noite, seja bem-vindo ao Bate-papo com Dantas, aqui pela sua TV Cultura Litoral. O programa de hoje é especial, é sobre consciência negra, comemorado no dia 20 de novembro. E para a gente falar sobre essa data tão especial, eu estou ao lado de Jaime Paixão, que é historiadora, pós-graduada em História da Bahia, graduada pela Universidade Católica da Bahia, a PUC da Bahia, não é isso, lá de Salvador? Seja bem-vinda, Jaime, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão sério que a partir disso a gente consiga criar essa conexão de consciência sobre o tema. Legal, a Jaime é escritora, poeta, educadora e ativista antirracista de Salvador. Além disso, é coordenadora nacional do movimento feminista Lélia Gonzalez e integrante da Produção Preta. Queria saber quem é Lélia Gonzalez, para quem não conhece em casa. Lélia Gonzalez foi uma ativista que revolucionou a história da mulher negra no Brasil. E entre suas várias frases ela disse que a gente precisa ser chamada não só pelo nome, mas também pelo sobrenome, baseando em todo o contexto da escravidão negra no Brasil. Muito bem. Jaime, seguinte, vamos seguir a parte educacional, mas vou começar de uma forma mais geral a respeito do assunto. Queria saber o seguinte, o que é igualdade racial na prática, tá? E por que ainda é um desafio no Brasil? Está faltando educação para as pessoas? Acho que o problema não é a falta de educação. E a igualdade, no papel, ela é tão bonita, né? Seria até mais fácil se a gente estivesse aqui hoje falando sobre outro assunto. Teremos vários assuntos sobre as pautas negras para a gente conversar. Mas se a gente começar a desconstruindo essa ideia de democracia racial, ela é um mito e ela não existe. Então, partindo da data do 13 de maio de 1888, que é quando ali a Isabel assina a Lei Áurea, o outro dia é o dia mais longo. Então, a partir dali, tudo muda. Mas você pode me perguntar, Jaime, mas como assim ficou ruim? Claro que ficou ruim, porque agora eu não brigava mais só com o meu feitor e com o dono, e sim com a sociedade inteira. Então, a luta por igualdade é um processo de desconstrução. E ainda vamos levar um tempinho para chegar onde é necessário. Então, acho que esse tipo de informação tem que ser levada à sociedade através da escola, educação? A educação é a única porta que vai fazer com que a gente crie esse contexto de consciência para uma sociedade antirracista. Então, montar essa sociedade antirracista que livro a escola tem escolhido para trabalhar o ano todo. Há um cuidado nas imagens, há um cuidado no que se escreve, como se fala. Então, assim, é a partir daí que a gente vai conseguir construir esse processo de sociedade antirracista. Eu posso dizer que isso é um letramento racial ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. O letramento racial está baseado no que a gente sabe sobre. Então, se você consegue identificar, se você consegue ser letrado sobre, você vai fazendo a leitura dos seus colegas que fazem piadas, comentários, mas quando você não é letrado, você acha que aquilo é só uma brincadeira. E aí a brincadeira só é boa quando eu e você damos risada. Mas quando me fere, deixa de ser brincadeira. Tem isso. E como a gente pode aplicar esse letramento racial no cotidiano, nas próprias escolas e na mídia, na TV, nas redes sociais? Como a gente poderia aplicar esse letramento racial? A gente pode começar entendendo que caminhamos em passos lentos para várias questões sobre informação, né? Temos o celular, temos a internet, acesso a alguns livros didáticos, acesso à literatura, blogueiros e pesquisadores. Então, a partir daí, quem você segue nas suas redes sociais, o que você frequenta, onde você vai, o que você anda lendo. Então, essa escolha é fundamental para que a gente consiga colocar em prática esse letramento e essa ideia antirracista. Na sua visão, tu pode apontar para a gente algumas políticas públicas ou mesmo iniciativas, seja política pública, mas também de educação, né, que tem mostrado resultados assim efetivos? Temos, sim.
Socialmente falando, a gente tem uma universidade hoje com trabalhos e atividades como TCC, mestrados e doutorados, voltado para chamar a atenção para, né? Porque qual é a ideia do TCC? Qual é a ideia dessa pesquisa? Então, você tem uma dúvida, gera pesquisa, e aí você vai montando para se ter essa resposta. Então, todo o movimento de políticas públicas que chegaram até aqui, ele vai vir a partir do 13 de maio. Como é que essa sociedade foi colocada? Então, assim, quais eram as demandas? Como é que é formado as favelas no Brasil? Como é que é formada a dificuldade? O que é ser marginal? Né? Estar à margem. E quando é que a gente fica à margem? Então, quando a gente consegue entender todo esse processo de dificuldade, de necessidade, a gente entende que pôr em prática é o conhecimento. E aí a gente vai ter que investir na educação. Com certeza. É claro que houve uma evolução lá desde a abolição da escravatura até os dias de hoje, mas hoje ainda exige muitos desafios. Na sua opinião, quais são os desafios atuais em relação ao racismo, por exemplo? Falar de racismo é falar de dor, é falar de separação, é falar de apartheid. E aí, quando a gente traz a ideia do racismo, vamos começar pela educação, né? Às vezes a gente está na sala de aula e o cotidiano faz com que o professor não perceba o aluno que é separado, que é excluído, o aluno pequeno que não recebe colo, sabe? A aluna que automaticamente o professor, ele já vai, a professora principalmente, né? Prende o cabelo, sabe assim? São detalhes que parece que é pequenininho, mas que mais tarde essa criança vai te contar como se fosse, mas a minha professora fazia aquela coisa que eu não gostava. Ela só acalentava os alunos brancos, ela só faz, sabe? E aí a gente vai percebendo o que a gente precisa transformar. Então, a mudança começa na educação, a partir das séries iniciais, indo para o Fundamental 1, para que a gente consiga formar alunos com outra consciência, né? A geração futura está vivendo o que hoje para seguir, porque a criança ela não é racista, mas ela vivencia em casa e pratica na escola. Então, a escola acaba sendo esse pilar social dessa criança. Porque é muito mais fácil a gente conseguir transformar uma criança do que um adulto. Então, a gente começa pela educação infantil. Mas, ainda batendo nessa tecla, houve uma evolução, né? Se a gente for exemplificar as pessoas negras lá dos anos 70, 80, 60, é claro que houve um movimento lá nos anos 70 de tipo mostrar o meu cabelo, mas hoje está muito mais forte isso, né? Cabelo eu uso como exemplo, que hoje as mulheres negras, os homens negros, eles fazem questão de mostrar o meu cabelo. É assim, eu faço dele o meu símbolo. Ou eu estou falando besteira? Não. Eu sempre digo assim, as adolescentes e a juventude hoje é fruto dos nossos ancestrais. Então, o pessoal da década de 70, o pessoal da década de 80 fez um movimento para que hoje eu conseguisse estar aqui, em frente às câmeras, entendeu? Então, alguém sofreu um movimento bem mais cruel do que hoje. Então, é quando eu te falei que a gente caminhou, curto, mas caminhou, porque a gente conseguiu alguns acessos graças a essas pessoas que não desistiram. Então, falar dessa evolução do cabelo, falar da maquiagem, falar da roupa, mas a minha pauta ainda é educação. Mas esse movimento da autoestima faz com que a gente consiga lutar com mais força perante a todas as pessoas racistas. Mexa com a autoestima de uma mulher preta, mexa com a autoestima de um homem preto. Então, hoje, quando você vai em qualquer espaço de desfile, ou shopping, ou qualquer lugar que seja de acesso a uma quantidade maior de pessoas, você consegue observar que as minhas mais velhas da década de 60, de 80 ali, tinham um outro visão do que a moda fazia. E hoje as pessoas investem, sabe? Investem na moda, no cabelo, na roupa, na maquiagem, no estar bem para cuidar do psicológico. E se a gente for pensar e voltar até um pouco atrás, né? As empresas, indústria da beleza, não pensavam, né? Nas pessoas que eram negras, né? E hoje tem produtos voltados para eles, né? Então é uma grande evolução. E até porque a gente está falando do lucro, né? A gente vem entendendo que, assim, aí entra a população preta nesse mundo. E aí tem a ver com essa ideia desse avanço, né? O que a gente tem comprado? Onde a gente tem ido? E você percebe que tem vários movimentos separados para negros. Tipo assim, festas, eventos, atividades. Porque a gente entendeu que gera um lucro
para o empresário. Então, se eu tenho um creme de cabelo, se eu tenho um creme de pele, se eu tenho uma maquiagem, né, se eu tenho qualquer coisa que seja direcionado, é porque há lucro. Mas para nós, pessoas pretas, isso é um movimento de conquista. Entender que eu não tenho que usar um pó para meu rosto que não seja para minha pele, né? Que eu não preciso usar um creme de cabelo que não seja adequado para mim. E assim sucessivamente. Essa liberdade, essa escolha de autoestima, ela nos dá força para seguir resistente. Falando da mídia tradicional, até pouco tempo atrás a gente não via tantas pessoas negras como anfitriãs, né? A última novela das 8 da TV Globo, nós tivemos Thaís Araújo como uma das personagens principais aí da novela das 8 da TV Globo. Hoje em dia, na bancada de telejornais, nós temos pessoas negras também. Como é que você vê isso? Representatividade. A representatividade, para muitas pessoas, parece uma coisa tão bobinha, sabe? Ai, qual é a necessidade? Mas a necessidade é de se manter viva. A vontade de seguir. Para uma criança de 6 anos que vê uma repórter, um advogado ou qualquer outra coisa. Assim como um menino que vê um jogador, sabe? Bem-sucedido. Então, essas ideias de representatividade em qualquer área profissional faz com que a gente entenda que ainda há esperança de seguir nesse mundo com tanto racismo. A gente teve até um ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, né, que fez história no Supremo Tribunal Federal. Ainda vou falando a respeito disso, outra pessoa que muitos da nossa atual sociedade não imaginavam é que, por exemplo, Machado de Assis, até então, era tido como uma pessoa branca, e a história foi repassada e se prova que ele era negro. Como é que você vê essa reconstrução da história para mostrar para as pessoas que os negros já tinham força naquela época? Primeiro quem conta a nossa história é a Europa, né? Então, essa ideia eurocentrista faz com que a gente tenha um livro didático direcionado para eles. Então, eles não iam colocar que qualquer pessoa fez uma revolução tão grande na história sendo uma pessoa negra. Aí, a partir daí, a gente consegue entender por quê que eu vou escondendo que pessoas negras fizeram movimentos tão pesados na história. E aí, a gente vai entender, então a gente precisa contar a história que a história não contou. E que história foi essa? A história partindo do olhar de Portugal. E a nossa história enquanto brasileiro. Então, ter Machado de Assis e ter outras personalidades negras que contribuíram, né? Quem não assistiu o filme Malês precisa assistir para entender que a Bahia foi tomada pelos muçulmanos de uma forma grandíssima em organização política. Então, assim, o que é você montar uma fuga é um movimento político. É um movimento político contra todo massacre relacionado à escravidão. Então, a ideia de Machado de Assis também é uma ideia de representatividade. De perceber que as pessoas, mesmo em meio àquele caos, né, do processo escravocrata, a gente não parou de lutar. Se criava movimentos silenciosos ou não, para manter essa liberdade de hoje. Então, esse fruto de a gente estar conversando hoje sobre essa história é porque as pessoas que vieram antes de mim não desistiram. Olha que interessante, não saber essa parte dos muçulmanos chegando na Bahia. Muito interessante. Você, como professora de história, vai contar muito mais histórias para a gente a respeito desse assunto. O bate-papo com Dantas vai para um pequeno intervalo. É o tempo para você tomar um café. É rapidinho, voltamos já já. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis. Realizando sonhos. Muito bem, estamos de volta. Bate-papo com Dantas. Hoje estamos falando sobre consciência negra. Estou aqui com a professora Jaime, que é da Bahia, historiadora, inclusive especialista em história da Bahia. A gente até encerrou o primeiro bloco falando um pouco da trajetória da Bahia. E eu queria saber o porquê de se aprofundar na história do estado que tem mais negros nesse país. Só perdemos para a África, olha aí. Estudar a história da Bahia é compreender a minha história. É compreender a história do meu povo, dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus alunos. Então, automaticamente, a gente vai conseguindo desvendar e vai fazendo sentido o porquê tanta crueldade aconteceu, mas também o porquê tantos movimentos de resistência aconteceu. Então, falar da Revolta dos Malês é um movimento de resistência, mas eu também posso falar do samba de roda.
Mas o que é o samba de roda? É uma roda onde mulheres, além de sambar e se divertir, se acolhem, cuidam uma da outra, se ouvem e automaticamente, mais tarde, os seus filhos seguem essa demanda. E aí a gente volta para a representatividade, né? Como é que mulheres negras inserem educação em casa aos seus filhos se elas não tiveram nem acesso à escola lá atrás, através da vivência? E aí Conceição Evaristo, a maravilhosa, ela fala sobre escrevivência. Eu escrevo a partir daquilo que eu vivo. Então, por isso que a história da Bahia é tão importante para mim. A chegada dos negros, literalmente, na Bahia foi através de que ano? Que eu sei que, claro, um processo histórico começou ali no sul da Bahia, na região do Porto Seguro, e depois foi expandido para o restante do estado. Quando é que os negros começaram realmente a estar com força no estado da Bahia? Se a gente for discutir essa questão dessa chegada, a gente vai falar de história oral, e a história oral ela não é demonstrada no livro de uma forma clássica da data. Tá. No entanto, a partir de 1530, né, que vai ter naqueles confrontos com relação aos indígenas dentro da Bahia, e aí a gente vai percebendo que a necessidade de trazer os negros para a América está relacionada ao conhecimento. Então, esse conhecimento de trabalhar com a cana-de-açúcar, esse conhecimento de fazer essa transformação a partir da agricultura. Então, ali, a partir de 1535, 1532, é quando começa a ser inserido. E aí, essa negritude que a Bahia vive está relacionada à quantidade, que foi imensurável, ao chegar dentro da Bahia. Aí você vai ter toda a história do Recôncavo relacionada a Salvador, né, a formação de Salvador. A primeira universidade pública do Brasil está no Pelourinho, por conta disso, que era para que os brancos conseguissem estudar. Mas a gente também precisa falar de todos os movimentos que aconteceram na Bahia para o Brasil. Exemplo, o 2 de julho. Então, o 7 de setembro ele vai marcar ali a independência do Brasil, mas o 2 de julho foi uma guerra para que o Brasil ficasse independente. Então, a gente queria se livrar de Portugal, se livrar dos impostos a partir do movimento 2 de julho, que aí você vai ter mulheres nesse comando. Maria Filipa na Ilha de Taparica, você vai ter Maria Quitéria, você vai ter Joana Angélica, entre outras mulheres que vão ali se envolvendo naquele movimento, além dos negros escravizados que são liberados das suas fazendas para guerrear e com a promessa de se ter a carta de alforria. Então é essa história que faz com que a gente entenda que eu preciso conhecer por que e como todo esse movimento aconteceu na Bahia. Você sempre destaca a força da mulher negra nesse processo todo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o feminismo negro, né? Que tem muita força e que se diferencia do feminismo tradicional, não é isso? Isso. Não desmerecendo todo o movimento feminista da mulher branca que foi necessário para a história, mas a gente precisa compreender que nós partimos de lugares diferentes. Então, enquanto as meninas já estavam na escola, se formando, a gente ainda estava cuidando das crianças da casa grande. Você pode também falar, Jaime, mas isso aí fica com cara de vitimismo. A gente está falando de história, a gente não está falando de vitimismo. Historicamente falando, a mulher branca e a mulher negra, elas vão caminhar de lugares diferentes. Então, na partida, quem vai ganhar, é óbvio, né? É quem tem o apoio. E esse apoio então, assim, o sol nem saiu ainda e Dona Maria já chegou na casa para trabalhar. E o filho dela está em casa dormindo para ir para a escola. Mas ele pode não ir para a escola, ele pode ir, ele pode ficar na rua, olhando o movimento da rua. Então, e ela está trabalhando. Quando ela chega em casa, o sol já foi embora novamente. E isso é todos os dias. Então, esse processo de força, ele está relacionado a todas as conquistas que foram devagarzinho, devagarzinho. E aí eu vou te voltar novamente à ideia do samba de roda. Quando a gente fala de samba de roda, a gente fala daquele movimento de saúde mental para quem passava essa dor. Porque o dia de folga era o dia de reunir as amigas para contar como é que foi a semana, para contar das demandas, da ausência, da falta, do que tem em casa, do que não tem, de como é que eu estou criando as crianças. Houve o conselho da que é mais velha que eu. Então, essa troca desse movimento a gente vai chamar de coletivo. E o coletivo é força. Então, a ideia de exaltar esse movimento da força da mulher negra, e não só na Bahia, assim como no Brasil, é entender que se hoje a gente está aqui, elas não desistiram, né? Sofreram, choraram, com bem menos acesso do que nós aqui no século XXI. Muito interessante.
E como inserir essas mulheres negras que ficaram para trás, como fazer com que elas entrem nesse ciclo para que daqui uns anos, quem sabe, meses, a gente torce até quanto antes, a gente possa alcançar o mesmo patamar das outras mulheres, sejam brancas, sejam japonesas, sejam orientais, seja o que for. Como é que a gente possa inserir isso na sociedade para que a gente possa alcançar essa meta, na sua visão? Eu acho que o coletivo, ele tem essa ideia, né? Aí, o que é um coletivo? É uma reunião de mulheres onde elas vão trocando ali informações sobre qualquer coisa, sabe? Do alimento ao salário. De como esticar o salário até o dia 30 do outro mês. Essas trocas fazem com que a gente se fortaleça, porque às vezes eu acho que o meu problema é maior do que o de Dona Maria. Aí quando Dona Maria me conta que a demanda dela é mais pesada que a minha, eu falo, caramba. E Dona Maria tá sempre sorrindo. E essa construção de força faz com que a gente entenda. Mas aí, como é que a gente monta o coletivo? Né? Então, assim, os bairros geralmente têm associações. Essas associações são lugares de encontro. E aí, só que a associação ela vai falar do bairro. E para assim, a gente conseguir falar só de mulheres, contar as histórias das mulheres que lutaram antes da gente, é sentar para se reunir para um café dentro da associação ou na sala de alguém, a gente vai ali construindo, vai ali dividindo demanda, vai ali contribuindo, até porque em uma aldeia não se cria uma criança sozinha. É verdade. Então, o atual desafio, eu posso até colocar como um atual desafio, então, é associar, colocar como coletivo. Essas mulheres têm que se unir, seja através de associações, para trocar ideias, para que juntas possam fortalecer isso. Isso. Esse é o principal desafio. O importante é manter o coletivo vivo. Porque juntas realmente somos mais fortes. E esse junto não quer dizer que é a união perfeita, não. Né? Porque somos diferentes, que bom que somos diferentes. Mas é dialogar para chegar num denominador comum para todas. Então, eu acho que o primeiro desafio é esse. Manter os coletivos no Brasil, vivos e ativos. Porque no coletivo eu indico uma vaga de emprego. No coletivo eu indico um curso para um filho de alguém. Sabe? Você entrou no coletivo, a gente vai trocando. Né? Quem tem acesso à internet, quem não tem, quem trabalha muito nem olha. Você vai trocando ali. Ah, amiga, você viu tal curso, abriu vaga. Abriu tal coisa. Sabe assim, você vai ali trocando informações o tempo todo. Porque aquela ideia da aldeia, a ideia da aldeia está relacionada a... Eu sempre vou usar Dona Maria, porque esse é um nome que eu acho bonito, né? Assim, Dona Maria é a mulher que sai 3 horas da manhã. E aí, Dona Joana, que fica em casa, é aquela ali que diga assim... Olha ali se o menino tá em casa, se ele foi pra escola, se ele já chegou, se ele comeu, se ele desligou o gás. Então é essa aldeia, né? Porque às vezes a Dona Joana só trabalha 2 vezes na semana, Dona Maria trabalha todo dia. Então é esse movimento de coletividade que faz com que a gente consiga resistir. Então manter esse coletivo junto, forte, com informação, é a solução. Legal. Essas associações, elas, claro, têm um espaço e nesses espaços a religião também entra em cena. Eu queria saber qual é o papel da religião, a mulher negra ou para o homem negro na atual sociedade. Ótimo. Quando a gente fala de religião da população negra, a gente precisa abranger para todas as religiões, né? Então, da matriz africana ao budismo, né? A igreja evangélica, a igreja católica. Então, o que é uma religião? É você estar num lugar onde você vai buscar paz. Certo. Né? Acolhida. Então, historicamente, se eu já tenho um coletivo onde eu contribuo com outras mulheres, e se eu tenho a minha vida espiritual organizada, de paz, vai ter essa troca maior, porque eu vou buscar algo que está faltando. Certo. Seja em qual movimento religioso que seja, né? E aí, por conta disso, as lideranças religiosas precisam entender que a gente precisa, além de fortalecer, falar sobre o racismo e falar sobre o antirracismo. Porque se eu sou líder religioso ou religiosa, eu tenho o poder perante os meus, né? As minhas ovelhas, os meus filhos de santo, quem está comigo, eu tenho esse poder. Então, é lá que a gente precisa discutir sobre essas questões de política pública, de como é que a gente vai conseguir, de como é que a educação é importante, sabe? De como é que eu não vou desistir, porque num coletivo de mulheres, se eu tenho 3 pessoas de religião diferente, mas meu líder falou isso. O meu líder também disse que a gente precisa respeitar o outro. Sim. A gente vai ter vários problemas ali solucionados. Então, tanto a religião quanto o coletivo precisa caminhar junto. E aí eu tô falando de saúde mental da população preta. Agora, em relação
a religião de matrizes africanas. Tu acha que existe um sufocamento hoje dentro do Brasil? Existe um preconceito quanto à religião de matriz africana? Eu acho que sempre existiu, né? Desde o período dos colonizadores. Me perdoe até interrompê-la, mas eu digo no sentido que hoje existem até informações de que religiões de neopentecostais, elas acabam meio que sufocando, né, as religiões de matrizes africanas. Eu queria saber o que você pensa a respeito então, assim, disso. a partir do processo da colonização, você já vai demonizando. Uhum. E aí, assim, aí vai passar um período que a própria mídia, no sentido dos filmes, havia um negócio de ser legal, ser de matriz, né? Se mostrava mais. Aí a gente vai ver um outro momento, de uma outra camada, onde, além de endemonizar, eu preciso invadir, quebrar tudo que está lá, ao qual eu nem conheço. Porque o que é sagrado para você pode não ser sagrado para mim. Sim, e eu só preciso respeitar, que é aquilo que eu te falei. As lideranças precisam dialogar com os seus sobre até que momento eu posso respeitar, até que momento eu posso dizer que não, eu não aceito, mas também tá tudo bem. Não vai mudar a minha amizade com você porque você é de religião A ou de religião B. Então, automaticamente, estamos vivendo uma era voltada para alguns movimentos religiosos, ao qual se invade casas de candomblé, se quebram tudo, e aí mãe de santo já de idade, sabe? Que passa mal, que infartam, e assim, isso não vem pra mídia de forma clássica, mas acontece. E é uma guerra, tipo assim, como se fosse uma guerra santa declarada, ao qual não se fala sobre isso de forma necessária. Então, hoje está muito complicado se declarar. Por isso que eu te falei, assista o filme Malês. Malês, do Antônio Pitanga, certo? Isso, maravilhoso. Podem assistir. Maravilha. E depois a gente dialoga de novo. E é claro, o trabalho associativo serve como uma forma das pessoas dialogarem para que haja essa quebra de preconceito, né? Para que o líder espiritual, seja da religião afro, seja da neopentecostal, possam, né, interagir para que todos tenham um baseamento de uma ideia, para que haja um respeito mútuo entre todos, né? Para que não haja esse tipo de problema, né? Violência religiosa, violência seja o que for, é uma coisa absurda num século que a gente está, o século XXI, né? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, vamos tomar mais um cafezinho, o Bate-Papo com Dantas volta em instantes. Até já. Bate-Papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do Bate-Papo com Dantas, especial Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, hoje com a professora de História, Jaime Paixão. Aliás, por que o dia 20 de novembro? Porque é aniversário de morte do líder Zumbi dos Palmares. E aí, falar de Zumbi dos Palmares, a gente vai ter várias questões aí que vão entrar. Zumbi não existiu, Dandara não existiu, mas assim, a história negra ela está baseada na oralidade. Então, o que é oralidade mesmo? Sua avó contou para sua mãe, que sua mãe contou para você. Isso. Não tá no livro, mas a gente segue, né? O que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo. Então, ou 70% das histórias relacionadas à população negra, ela está relacionada à oralidade, que nos leva aos griots, que são os contadores de caso. Né? Porque assim, tudo que a gente sabe hoje de informações do processo de escravidão, de resistência, de luta, como, por quê esses movimentos foram acontecendo, é porque alguém contou para alguém, que contou para alguém, que chegou na gente. E aí hoje a gente consegue datar ela em papel. Mas antigamente não se tinha, né? Era apenas pela relação entre nós, pessoas. E aí a gente ia contando e dizia, olha, continue lutando, porque sua avó lutou. É dentro dessa vertente que a oralidade chega. Então, falar do Mistis de Novembro é falar de como a gente vai ter uma sociedade melhor. E a gente também precisa entender que não se fala só de negro em novembro, porque é cansativo. Perfeito. A gente precisa falar de negro o ano todo. Falar da luta contra o racismo, falar do letramento racial, entender que a democracia racial, ela, infelizmente, ela é um mito. E aí hoje a gente vai trazer nos programas o que funcionou no ano e o que não funcionou. Mas ficar sempre debatendo as mesmas questões acaba sendo cansativo. Porque o ano que vem, de novo, sabe, todo mundo vai falar de sempre novembro. A gente precisa ter ações durante o ano. E novembro a gente vai colocar em pauta o que aconteceu no Brasil. A gente vai trazer. Sul, Sudeste, Nordeste, Norte. Acho que essa é a minha sugestão.
Bacana, legal. Agora eu quero saber o seguinte, de que forma a arte, a música, a cultura no geral tem sido espaço de resistência, tá? E afirmação da identidade negra? Hoje, estando em São Paulo, eu poderia falar de várias versões, né? Poderia começar com Racionais. Racionais MCs. Poderia falar do Emicida. Mas aí eu vou pra Bahia. Claro. Eu vou puxar pra minha casa. Tô morrendo de saudade. E aí, falar da Bahia, além de falar do samba de roda, é falar dessas músicas. O samba de roda, ele é vivenciado através dos elementos. Então, assim, se eu falo do samba de roda a partir do litoral, eu conto a história do mar, de quem pesca, a maré que baixa, a maré que sobe, como é que eu vou administrar aquele peixe para o dinheiro dar até o final do mês. Se eu falo da zona rural, estou falando de enxada, de terra, a chuva não cai, sabe assim? Então, esses são os elementos que norteiam essa letra. Se eu saio do interior e vou para Salvador, eu posso lhe trazer aqui os blocos afros, que vão surgir na Bahia a partir da década de 70. Certo. Porque algumas festas de carnaval não deixava a população preta entrar. Não e eu estou falando de Salvador. Em Salvador. Que a população né, em sua maioria negra, ainda bem. Mas por que acontecia? Eles, além de pedir o comprovante de residência, ainda pediam foto. Nossa, então, que é isso? E aí você pode começar a fazer uma pesquisa sobre essas versões. Que é o que eu te falei. A gente precisa falar o que avançou. Vamos falar hoje. Então, assim, o Bloco Ileaê é um bloco que é formado pelo pai de vovô, que é o atual presidente, Apolinário. E o Bloco Ileaê, ele é tido hoje como o bloco mais belo dos belos, mas as suas letras vai dando uma aula de história. Então, assim, o Ilê escolhe o tema do ano, né, Egito. Aí ele vai contar ali alguma parte desse Egito, né? E quem vivenciou um ensaio do Ileaê, ou Ilê no carnaval, consegue compreender essa necessidade. Mas, para além do Ilê aí, a gente vai ter o Malê de Balé no bairro de Itapuã, que é o meu bairro. Você vai ter a Banda de Dar, o Olodum, a Timbalada, que são blocos que vêm com tambores, com roupas coloridas, mediante a um diálogo com a África, mas as letras das músicas vão falar de resistência. Vão falar dessa ideia de não desistir, dessa ideia de continuar, de seguir firme, de cabeça erguida. Vai falar também da autoestima, dos cabelos, sabe? De andar com a cabeça para cima. Então, assim, é uma aula de história relacionado ao movimento negro de luta antirracista. E além dos blocos afros e do samba de roda, a gente vai ter outras manifestações culturais na Bahia que também está relacionado a esse movimento. E o que tem me chamado a atenção, quando eu vou assistir qualquer movimentação no interior, é que quem vai lá pesquisar sobre essas manifestações são os estrangeiros. Estrangeiros. Que vão, colhem tudo que precisam e vão embora e não nem traz nenhuma resposta depois, sabe? Então, assim, se você chega na cidade de Santo Amaro, que tem, né, ela é mediada pela família de Caetano Veloso, Dona Canô, e por Dona Nicinha do Prato, que é uma senhora que já faleceu, mas ela canta o samba com prato e ela toca o prato. E aí vira um samba de roda com várias mulheres. Então essas pessoas vêm de fora. A gente precisa garantir que essa história seja contada por nós, brasileiros. Que nós, enquanto formadores de opinião, universitários, mestrando, doutorando, vá contar essa história a partir do nosso olhar enquanto Brasil. E que nós conseguimos ir para fora do Brasil vender essa história ou contar essa história. Mas não é justo que alguém venha de fora, beba da água e leve a nossa água e vá contar da forma que queira. Então, a manifestação da arte, ela tem esse poder de contar de uma vertente vitoriosa, de resistência. E aí a gente volta de novo para os Racionais, né? Então, quem seguiu Racionais lá no passado vai entender do que a gente está falando quando se retrata falar da Bahia. A banda Olodum, né? Hoje o Olodum tocou com Michael Jackson no Pelourinho, por conta dessa questão. E aí tem uma cena aqui do menino que ele grita assim, né? Michael, eles não ligam pra gente. Então, eles quem? O sistema. Então, falar de bloco afro é falar de resistência. Além disso, o Olodum e o Timbalada, eles fazem um trabalho social muito bacana, né? E o trabalho social tem a ver com o coletivo, que é aquele que eu te falei. Os movimentos coletivos, eles exigem que você traga a nota da escola, a frequência, para que a gente consiga trocar ali o que é que eu vou aprender, né? Violão, percussão, atividades culturais, leitura, reforço escolar, tudo isso acontece para que a juventude consiga participar e que a gente consiga ter um mundo lá na frente melhor para as nossas crianças. Falando em crianças, vou falar um pouco de educação, mas eu vou falar de uma educação
um pouco mais acima, inclusive para pessoas que já estão formadas, estão no mercado de trabalho, até de concurso público. O que você pensa de cota racial? Necessário. Extremamente necessário. E eu posso começar te dizendo assim, né? Por que se fala tão mal das cotas raciais e não se fala mal quando tivemos cotas de terra? Né? Por quê? Ninguém vai questionar que quem ganhou terra no Brasil foi cota. Então, entender as cotas como movimento político é compreender quem está na universidade hoje, quais são os TCCs que são formados hoje. Por que eu posso falar de anemia falciforme? Porque eu estou trazendo uma doença que tem, em sua maioria, pessoas negras. Por que eu posso falar de uma saúde antirracista? Por que eu posso falar do tratamento do médico para com uma pessoa negra? É de vivência. Então, o aumento da população negra nas universidades, nas academias, está relacionado ao que vem de melhor para nós, pessoas pretas. E às vezes Dona Maria nem foi na faculdade, mas ela já consegue vivenciar algo melhor voltado por aqueles filhos que foram para a universidade. Sim. E, abrindo um parênteses importantíssimo, a gente também precisa entender que estar na universidade e sair da universidade é ter o direito de dialogar com todos. Porque se eu vou para a universidade, se eu trago um diploma e se eu só consigo dialogar com você, tá fácil. Mas se esse meu diploma não me deixa dialogar com Dona Maria, onde ela vai explicar o que ela vivenciou e eu vou falar o que a academia me diz, e ela não entendeu, tem alguma coisa errada aí nessa educação. Então, se a educação é para todos, as cotas estão dentro desse todos. Perfeito. Ainda falando de educação, insistindo, a sociedade que temos agora está formada. A gente tem essa criançada que está vindo, que é o futuro dessa nação. Como levar esse tipo de informação, né? Informação igualitária, dar equidade a todos, né? Oportunidades iguais a todos. Como formar essa molecada? Que mensagem a gente poderia deixar para que o futuro desse país mude um pouco? Não apenas desse país, mas deste planeta Terra. Eu acho que o conselho melhor é que o conhecimento é o poder. Né? O conhecimento ele é essa porta aí, que vai manter a educação viva, que vai manter as pesquisas em ação o tempo todo. Mas quando a gente desce um pouquinho para a infância, a gente precisa entender assim, o que é que eu quero para meu filho? É o que eu quero para o filho do outro? O que eu ensino meu filho a oferecer ao outro é o que eu quero que o meu filho receba? Se a gente começa a se questionar enquanto pai, tio, vovó, a gente vai entender que o racismo é ruim. Que o racismo segrega, mata. Quando a gente começa a normalizar aquilo que fere o outro, o problema não é do outro. O problema é seu. Nossa, mensagem forte. Mensagem forte mesmo. Ô, Jaime, a gente está chegando perto do final do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouco das pessoas que são referências negras na sociedade. Nós tivemos um rei, que é eterno, que é o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que fez do país, conhecido mundialmente a partir de 1958, né? Se a gente voltar um pouquinho atrás, o Brasil era um país que não representava nada no mundo, não era conhecido, e aí a partir do título mundial de 58, a gente foi conhecer o país mundialmente falando. Hoje nós temos Vinícius Júnior, nós temos outros atletas de referência. Eu queria que você falasse a respeito desses rapazes, né, na atualidade. Eles estão representando bem a negritude? O que você acha disso? Essa representatividade da juventude é necessário para a adolescência, né? Ter pessoas negras em movimento de dinheiro, de autoestima, de conquista, faz com que a gente entenda que dá certo. Seguir dá certo, lutar e buscar dá certo. Sempre respeitando de onde eu vou partir e de onde você vai partir. Mas quando a gente fala de nomes importantes, né? Falar de Pelé é surreal, né? Estando na casa dele, entendendo que esse espaço que Pelé conquistou e deixou de legado é importantíssimo para todas as gerações, e não só do futebol. E aí a gente vai ter pessoas na literatura que hoje vem fazendo a diferença. Eu vou destacar a Conceição Evaristo, porque ela começa a escrever a partir dos 40, e ela vem trazendo uma ideia de escrevivência. Eu escrevo a partir da minha vivência,
que não é a sua vivência. Sim. Mas da minha você vai tirar uma outra lição. Eu posso falar de Carolina de Jesus, que é a mulher que faz o diário dentro de um lixo e transforma a história. E muita gente não sabe nem quem é Carolina de Jesus. E aí eu posso falar das atualidades, né? Na Bahia eu vou destacar Marcos Cagé, que vem com a literatura infantil, trazendo uma literatura afrocentrada, onde ele fala de amor, de afeto, de cuidado. E ele exige não falar de dor. Ele quer que essa criança seja acolhida. E aí eu vou falar de São Paulo, que eu tenho como referência Bruna Cristina, que também está aí fazendo toda a movimentação desse aconchego. E aí a gente vai ter várias pessoas como Thaís Araújo e Lázaro, meu conterrâneo, também a entender que essa literatura e essa arte faz com que a sociedade compreenda que a gente pode estar em qualquer lugar. E respeitando, né, o espaço de saber como é que a gente vai chegar nesses lugares. E compreender que a referência pessoal, ela faz com que a gente se mantenha vivo. Então, falar da educação antirracista é falar de representatividade, é falar de letramento, é falar de conquista. Maravilha. Jaime, quero agradecer demais a sua participação aqui no Bate-Papo com o Dantas. Uma conversa maravilhosa, esclarecedora, demais. Prazer ter conversado com você aqui, viu? Eu que agradeço o convite. E desta forma a gente encerra o Bate-Papo com o Dantas desta segunda-feira. A gente volta semana que vem, 7 da noite, aqui na sua TV Cultura Litoral. Um grande abraço, até mais. Bate-Papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos.